Olá, queridos amigos e amigas, nos encontramos hoje mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus e prosseguirmos o caminho dentro do Evangelho de São Marcos. Do Evangelho de São Marcos. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam e vieram dizer-lhe: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado e então jejuarão naquele dia. Ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha, porque a peça nova repuxa o vestido velho e o rasgo aumenta. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho estourará os odres e tanto o vinho como os odres ficarão inutilizados. Mas vinho novo em odres novos. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma continuação da refeição que Jesus estava a fazer com os pecadores. Nós estamos em um contexto tenso, as tensões do Evangelho de São Marcos, como já falamos algumas vezes. É um ambiente onde Jesus é posto à prova, onde ele é questionado sobre muitas práticas das quais não condiziam com o judaísmo daquela época. É um ambiente, no Evangelho de hoje, onde eles estão a discutir sobre o tema do jejum, que nós cristãos hoje também fazemos, mas que é de origem do judaísmo. Estão ali os discípulos de João Batista, estão também os discípulos dos fariseus. E eles começam a questionar a Jesus por que os seus discípulos não jejuavam nos dias que a lei judaica prescrevia o jejum, ou seja, durante a vida pública de Jesus. É aqui também um contexto, podemos dizer, do dia da expiação, uma das grandes festas do judaísmo. Era onde eles se reuniam, rezavam, jejuavam e transferiam os seus pecados para um animal, para o bode. E este bode ia para o deserto para levar os pecados, para purificar os judeus. Então eles questionam a Jesus por que os seus discípulos não jejuavam, desde que os discípulos de João e os fariseus praticavam o jejum. Jesus começa a dizer a falar do noivo. É um contexto onde eles entendem muito bem a importância do noivo no casamento. E Jesus se auto-revela como noivo, como alguém importante para aquele contexto. E ele diz: podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, isto é, Jesus, ele próprio, não podem jejuar. E ele prossegue: dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão naquele dia. Jesus já começa a fazer alusão de forma velada sobre sua morte, que é o grande itinerário do Evangelho de São Marcos: paixão, morte e ressurreição. Ele já começa a dar prelúdios da sua morte. E ali é que os seus discípulos terão que jejuar, porque enquanto Jesus estava com eles, era um momento de alegria, de exultação, e não de tristeza, e não de fazer retirada de certos alimentos, porque ele é a felicidade encarnada. Por fim, Jesus começa a falar sobre justamente que se autorrevelar como ponto principal da relação entre o homem com Deus por meio da religião. Ou seja, nas linguagens de hoje, Jesus faz um upgrade das práticas religiosas. Isto é,
não mais aquelas práticas que os judeus faziam, mas a relação com o próprio Jesus. Jesus é o ponto principal, volto a dizer, entre os homens em relação com Deus por meio das práticas religiosas. Isto é, Jesus dá pleno cumprimento às práticas religiosas que os judeus faziam. Por isso ele diz: ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha, porque a roupa nova vai repuxar o vestido velho e o rasgo vai aumentar. E também diz: ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho passa a fermentar e com isso estouraria os odres velhos. Mas ele fala que vinho novo em odres novos. Jesus é para nós, queridos irmãos e irmãs, a plenitude de Deus em nossa vida. Somente Ele é o sentido de tudo aquilo que nós fazemos. Até o jejum, que é coisa boa, para nós verificarmos na nossa vida onde está a consistência dela, que é o próprio Deus, o jejum ganha novo sentido. Não é mais deixar de comer, não é mais fazer uma dieta, como muitos pensam, mas é para afirmar que o sentido da minha vida é aquele que me criou, é Jesus Cristo. E é neste caminho que nós vamos fazendo até a cruz, até o Calvário, jejuando, orando e nos preparando para encontrar com Jesus o rosto divino de Deus. Queridos irmãos e irmãs, Jesus é o vinho novo para as nossas vidas. Hoje, Ele não está mais a falar de forma visível como foi há 2000 anos atrás, mas Ele está presente na igreja de forma real e plena na Eucaristia. Que nós tenhamos presente que Ele é o sentido pleno da nossa vida. Vocês que nos acompanham durante este processo, durante esta formação, em preparação para a Lexio Divina que o Padre Pedro Júnior faz, fiquem atentos sempre às palavras que nós pronunciarmos aqui, para que assim, imbuídos neste espírito de descoberta da Palavra de Deus, aproximação da Palavra de Deus, vocês sejam vinhos novos nas vidas das pessoas, alegria na vida daqueles que encontrarem e também reflexos de Jesus, porque aquele que segue o Mestre é também uma seta para o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Muito obrigado e boa Lexio Divina.